Pessoal, bom dia. Eu sou Daniel Abela, professor da disciplina Programação para Engenharia do curso de Engenharia Civil da Unifacisa. E essa é a primeira aula, começando a falar um pouquinho sobre algoritmos na área de Engenharia Civil. Aqui vocês têm todos os meus contatos, se vocês caso tenham alguma dúvida. Tá? E aí vamos começar a entender um pouquinho do conceito. O que seria basicamente algoritmos? Seria uma sequência de passos que tem como objetivo atingir um determinado resultado. Por exemplo, uma receita de bolo. Quais são os passos? Seriam juntar os ingredientes, fazer determinadas operações junto com aqueles ingredientes. E qual seria o resultado? Seria um bolo. Né? E isso também se aplica não só à computação, mas também à engenharia civil. No caso de engenharia civil, você pode ter determinados dados e fazer algum cálculo. Por exemplo, cálculo de estimativa de tempo em gerenciamento de projetos de obras. Né? Você pode passar uma estimativa ótima, uma estimativa prevista e uma estimativa pessimista. E você, baseado nessas três informações, você obter a estimativa de tempo para determinada parte da sua obra. Ok? E nisso, com o intuito de criar os algoritmos, a gente precisa entender um pouquinho de lógica de programação, certo? E é o que a gente vai começar a estudar nessas aulas. Só para você entender um pouquinho, por exemplo, aqui abaixo, vocês não vão entender a priori, tá? Mas é um exemplo de um programa construído para plotar esse gráfico com os dados de ensaio de tensão e compressão do cristal de alumínio. Isso aí, realmente, se a pessoa não tem um pouquinho de algoritmos, lógica de programação, não conseguiria entender ou sequer desenvolver isso. Outra coisa, essa é uma questão de concurso, na parte de gerenciamento de projetos, certo? E fala sobre estimativa PERT, que é engenharia civil, é Program Evaluation and Review Technique, é uma técnica de estimativa. E aí, como é que você faz? Você poderia ter criado um programinha para poder fazer todas essas estimativas. Tá? Só para mostrar um pouquinho. E, como vocês sabem, em engenharia civil tem vários softwares. Você precisa entender, além do que ser um mero usuário. Software de CAD, a gente tem o AutoCAD, o MicroStation. De cálculo, a gente tem o MATLAB, o Matemática. De estatística, a gente tem o Minitab e o Estatística. O cálculo de estruturas, a gente tem o ADINA, fluxo de transporte e logística, o Transcad, de tubulações e de drenagem, o SESC, o CID-DRAN, o de projeto de placas e logística e programação. A gente tem vários softwares de maneira bem conclusiva que ajudam o dia a dia do engenheiro civil. E você só ter o conhecimento como mero usuário, isso aí não é interessante. Uma vez que você conheça como foi implementado e você, se tiver precisar fazer uma intervenção, como é o caso disso aqui, ó, esse exemplo que eu falei, é muito interessante. Tá? E aí vamos falar a primeira coisa, a diferença entre dados versus informação, porque a gente muitas vezes negligencia a diferença. Se eu chego em determinado local e falo 25, isso para mim não representa nada, não é verdade? Mas se eu falar dia 25 é o dia do carteiro, ou senão dia 25 não tem aula, isso aí deixa de ser um dado para ser informação. Okay? Isso é a grande diferença de dados e informação. E aí vamos lá, vamos começar na prática e isso aí segue uma continuação para o próximo vídeo, tá? E eu espero que vocês continuem. Muito obrigado.